Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Mais uma aula de linguagens formais e autômatos. E agora nós entramos no último assunto desse módulo 1. Esse último assunto vai ter 2 vídeos, certo? Esse aqui é o primeiro dos 2. Bom, hoje nós vamos falar sobre a relação entre autômatos finitos e expressões regulares. Bem, nós vimos expressões regulares nas últimas aulas, né? Vimos isso aqui, operadores de expressões regulares, construção de expressões regulares usando esses operadores e também como é que funciona a precedência de operadores dentro de uma expressão regular, tá? O que é que nós vamos ver hoje essencialmente? Bem, a abordagem de expressão regular e de autômato são diferentes, né? O autômato ele trabalha como um reconhecedor de linguagem, enquanto a expressão regular ela trabalha muito mais como um gerador de linguagem. Mas já na aula passada eu vinha falando para vocês que eles são equivalentes no seguinte sentido, não é? No sentido de descrição de linguagens regulares. Então, uma linguagem ela é regular se ela é reconhecida por um autômato finito, ou uma linguagem é regular, ela é uma linguagem regular se ela é reconhecida por um autômato ou se ela é gerada por uma expressão regular, né? Então, existe aí uma relação de equivalência entre expressões regulares e autômatos finitos, e é essa expressão que nós vamos abordar nessas próximas aulas. Então, como é que a gente vai mostrar que elas definem exatamente a mesma linguagem? Nós vamos mostrar que se uma linguagem é reconhecida por um autômato, então existe uma expressão regular que gera aquela linguagem, tá? E nós vamos mostrar que se uma linguagem é gerada por uma expressão regular, então existe um autômato que reconhece aquela linguagem, certo? Então, hoje, o que nós vamos ver é, se uma linguagem ela é gerada por uma expressão regular, então existe um autômato que reconhece aquela linguagem. Nós vamos criar, para cada linguagem gerada por uma expressão regular, um autômato que reconhece aquela linguagem. Então, nessa primeira parte, é isso que nós vamos ver. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós sabemos que existe uma relação entre todos os autômatos que nós vimos, né? Um autômato finito determinístico, ele pode ser convertido em um finito não determinístico. E um autômato finito não determinístico pode ser convertido em um determinístico. Da mesma maneira, um autômato finito determinístico pode ser convertido em um autômato não determinístico finito com epsilon transições. E um autômato dessa forma pode ser convertido também em um autômato finito determinístico. Então, veja só. Desse autômato aqui, eu consigo converter para cá e daqui para cá. Eu consigo chegar no autômato dessa forma. Daqui, eu consigo vir para cá e consigo vir para cá. Então, esses 3 tipos de autômato, eles são totalmente relacionados entre si. A partir de um autômato de um tipo, você pode chegar em qualquer um dos outros 2 tipos, tá? Bom, agora, como é que expressão regular vai entrar na história? Bem, expressão regular para autômato, nós vamos fazer aqui a conversão de uma expressão regular para um epsilon AFND, certo? Mas de um epsilon AFND, você consegue chegar em qualquer um dos outros 2. Então, essa aqui vai ser a parte a partir de uma expressão regular, existe um autômato que reconhece aquela linguagem, né? Daqui para o epsilon AFND, e do epsilon AFND, a gente consegue chegar em qualquer um dos outros tipos. E nós vamos fazer a conversão do AFD para a expressão regular. Isso aqui é o objeto da próxima aula, tá? Mas, ao fazer essa etapa aqui, eu consigo converter um AFND para um AFD, e aí para uma expressão regular. E um epsilon AFND eu consigo converter para um AFD e para uma expressão regular. Ou seja, qualquer tipo de autômato eu consigo trazer para uma expressão regular, tá? São essas 2 vias que a gente vai provar agora nessas próximas 2 aulas. Começando por essa daqui, tá? E aí, quando isso terminar, quando a gente provar isso, e isso está fechado aqui todo esse ciclo, né? A partir de uma expressão regular, você pode chegar em qualquer autômato que reconhece aquela linguagem, a linguagem gerada pela expressão regular, e a partir de qualquer expressão regular, de uma linguagem que é reconhecida por qualquer expressão regular, você é capaz de fazer uma expressão regular que gera aquela linguagem. Então, a gente chega na equivalência que nós estamos buscando. Muito bem, dada essa introdução, agora vamos para a primeira parte, provar isso daqui, né? A partir de uma expressão regular, de qualquer expressão regular, eu consigo gerar um epsilon AFND que reconhece aquela expressão regular. Pois bem, então vamos lá. Como é que eu vou converter expressão regular em autômato? Por exemplo, uma expressão regular que ela é um 0. Como é que eu converto isso em autômato? Tá? E se a expressão regular ela for 0 ou 1? E se ela for 0 ou 1 e concatenar com 0? E se tiver uma operação estrela nessa história? Como é que tudo isso vai se transformar em um autômato? Como é que eu vou gerar um autômato para esses caras? Bem,
Que tipo de autômato é o mais adequado? Então, nós vamos começar respondendo essas perguntas por essa daqui. O autômato mais adequado para fazer essa conversão de expressão regular em autômato, isso é uma conversão, tá? Então, veja só, você não vai necessariamente fazer um autômato para reconhecer a linguagem gerada pela expressão regular. Você vai converter a expressão regular através de alguns passos em um autômato, tá? Aí você vai conseguir, a partir da expressão regular, um autômato convertido a partir da expressão regular que consegue reconhecer a mesma linguagem gerada pelo autômato. Bom, nós vamos poder usar aqui a definição indutiva de expressões regulares, base, hipótese da indução, passo da indução, para construir um procedimento recursivo. Então vamos lá. Base da recursão é quando a sua expressão regular ela é um único símbolo. Então imagina que ela é um símbolo A. Bom, se a tua expressão regular é um símbolo A, a sua linguagem é somente aquele símbolo. Tá? Então tá aqui a linguagem dessa expressão regular. Então, o que é que seria um AFND equivalente a esse cara? Bem, eu tenho aqui um estado inicial e eu vou transitar do estado inicial para aceitação se eu ler o A. Tá? Então, isso aqui seria um AFND equivalente a essa expressão regular. Tudo bem? Essa expressão regular aqui gera essa linguagem que só tem o A, e esse autômato aqui reconhece essa linguagem que só tem o A. Né? Então, ele só aceita o A. Bem? Bom, aqui aquela diferença que é importante a gente frisar. A linguagem que aceita a palavra vazia e somente a palavra vazia. Então, veja só, aceita o vazio e nenhuma outra palavra. Tá? Isso é diferente da linguagem vazia, que ela nada aceita, nada. Ela nem tem estado de aceitação. Ela aceita nada. Tá? Então, lembre que tem essa diferença. Então, a linguagem aqui que aceita a palavra vazia, e só isso, e a linguagem que aceita nada, a linguagem vazia. Tem uma diferença, tá? Bom, e aí o que é que acontece? A gente vai para a hipótese da indução. A gente vai assumir o seguinte, olha. Se tem uma expressão de um certo tamanho, então ela vai ter um autômato finito determinístico, não determinístico, que a reconhece, tá? De maneiras que a linguagem gerada por essa expressão regular é igual à linguagem reconhecida por esse AFND. Tá? E aí o passo da indução é, imagina que eu vou juntar duas expressões dessas, criando uma expressão pelo menos um pouquinho maior. E eu quero provar que para essa expressão também vai ter um epsilon AFND que reconhece exatamente a mesma linguagem gerada por essa expressão regular. Tá? Então imagina que você tem uma expressão regular que é uma expressão E1 união uma expressão E2. Então, que tipo de palavras, quais são as palavras que pertencem a esse LE? São as palavras que pertencem à linguagem E1 unidas com as palavras que pertencem à linguagem E2. Então, para uma palavra estar aqui, ela tem que estar aqui ou ela tem que estar aqui, tá? Bom, por hipótese de indução, como essa expressão aqui é menor, eu tenho um autômato que reconhece essa expressão. Por hipótese de indução, como essa expressão é menor, eu tenho um autômato que reconhece essa expressão. Então, eu tenho que agora bolar um autômato que reconhece essa linguagem inteira aqui, tá? Essa expressão inteira. Bom, então imagina que eu tenho aqui uma expressão que ela é A1 mais A2, tá? Bom, pela hipótese da indução, eu tenho um autômato que reconhece essa linguagem aqui, o LA1, e pela hipótese da indução, eu tenho um autômato que reconhece essa linguagem aqui, o LA2. Eu quero um autômato que reconheça LA1 união LA2, né? Que seria a expressão A1 mais A2. Como é que eu vou fazer isso? Bem, gente, toda palavra que está aqui em E, ela está aqui ou está aqui. Portanto, ela é aceita por esse autômato aqui ou ela é aceita por esse autômato aqui. O que você vai fazer? Você vai criar um estado inicial, aqui, mais ou menos, e ele transita em vazio para o início desse autômato e também para o início desse autômato. O que é que eu estou criando? Duas threads. Então, essa palavra W, quando eu for testar uma palavra W, eu vou jogar aqui dentro e eu vou jogar aqui dentro. Se ela for aceita por algum desses dois, significa que ela pertence a essa linguagem ou a essa linguagem. E se ela pertence a essa linguagem ou a essa linguagem, então ela pertence a essa linguagem aqui, tá? Então, é isso que você vai fazer. Você vai criar um estado aqui, que vai ser o estado inicial do seu novo autômato, e ele vai transitar em vazio para o estado inicial do autômato que reconhece a linguagem LA1, e vai transitar em vazio também para o estado inicial do autômato que reconhece a linguagem LA2, tá? E aí você deixa o autômato fazer o seu trabalho.
Ele vai começar aqui, se ele chegar na aceitação, é porque ela pertence a LA1. Mas se a palavra pertence a LA1, ela pertence a E. Se ela começa aqui e chega aqui no estado de aceitação, é porque a palavra pertence a LA2. Mas se ela pertence a LA2, ela pertence a E, tá? Porque o E é o A1 mais o A2. São palavras de A1 e palavras de A2. Tá bom? Agora, a concatenação. Bom, galera, concatenação é um pouquinho mais complicado, tá? Então, imagina que eu tenho uma expressão aqui, E1 concatenado com E2. Então, para uma palavra pertencer aqui ao nosso E, como é que eu posso dizer? O prefixo dessa palavra tem que pertencer ao E1 e o sufixo dessa palavra tem que pertencer ao E2, tá? Então, assim, imagina que você tem aqui uma palavra W, que é X e Y, né? Você consegue dividir ela em alguma parte, não necessariamente no meio, pode ser um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, o sufixo pode ser maior que o prefixo e vice-versa, mas uma parte dessa palavra, ela vai ter que pertencer à primeira expressão, ao A1, e a segunda parte da palavra tem que pertencer ao A2. Aí quando você concatena o X com o Y, você tem a palavra que pertence, então, ao nosso L A1 concatenado com o A2. Beleza? Então, olha só. Como essa expressão é menor, a gente assume por hipótese de indução que existe um autômato que a reconhece. Como essa expressão é menor, a gente assume por hipótese de indução que existe um autômato que a reconhece. Para uma palavra pertencer ao A essa linguagem aqui, que seria A1 concatenado com A2, o que acontece? Essa palavra W, ela vai ter que ter um prefixo que pertence ao LA1 e o sufixo que pertence ao LA2. É quando você junta o prefixo com o sufixo da palavra inteira e a palavra pertence à concatenação de A1 com o A2, tá? Então, assim, o prefixo, ele tem que ser reconhecido pelo autômato que reconhece o LA1 e o sufixo tem que ser reconhecido pelo autômato que reconhece o LA2, tá? Então, tem um autômato aqui para o A1, tem um autômato para o A2. Então, ele começa aqui no estado inicial, vai analisar o prefixo. Se chegar aqui, quer dizer que o prefixo pertence ao LA1. Aí eu vou transitar para cá, para que então ele comece a analisar o sufixo. Se o sufixo pertencer ao LA2, então a palavra inteira pertence a A1 concatenado com o A2, tá? Então, assim, para fazer essa transição daqui para cá, esses estados de aceitação do LA1 não podem ser mais estados de aceitação, porque não basta mais que a palavra pertença a A1. O sufixo da palavra tem que pertencer ao A2, né? Não basta que o prefixo pertença a A1, o sufixo tem que pertencer ao A2, né? Então isso aqui deixa de ser estado de aceitação, ó, e daqui eu vou ter transições espontâneas para o estado inicial do LA2, né? Do autômato que reconhece o LA2. Aí aqui vai começar a análise do sufixo. Beleza, o prefixo pertence a A1. Será que o sufixo pertence a A2? Vai passar aqui. Se chegar na aceitação, é porque sim, prefixo pertence a A1, sufixo pertence a A2, então a palavra inteira pertence a A1 concatenado com A2, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer é um autômato para o A1, um autômato para o A2. A aceitação do A1 vai deixar de ser aceitação e vai ter transição de cada um dos estados de aceitação do autômato que reconhece aqui o LA1 para o estado inicial do A2, tá? Estado inicial vai ser o estado inicial do primeiro autômato e o estado de aceitação vai ser o estado de aceitação do último autômato, tá? Agora a estrela. Bom, lembra que a estrela, deixa eu pegar aqui para vocês, ela tem, por exemplo, AB ou A estrela. O que é que ele aceita? Tipo, AB concatenado com A, só palavras, você tem que pegar AB e A e ficar concatenando de qualquer maneira, né? AB concatenando com A, concatenando com A, concatenando com AB. Essa é uma palavra que pertence a essa linguagem. O vazio, né? Então, essa linguagem aqui, opa. Ó, essa linguagem aqui, ela tem quem? Ela tem o vazio, ela tem o A, ela tem o AB, ela tem o AB, né, que seria A concatenado com AB, o AB concatenado com A, ela tem o AA, ela tem o AB,
AB, né, que é, enfim. E a gente já conversou que esse conjunto ele é infinito, tá? Beleza. Então, como é que vai funcionar um autômato para reconhecer uma expressão do tipo estrela? Bem, essa expressão E1 aqui, ela é... Essa expressão aqui, essa... A1 ela é menor. A questão é o A1 estrela, né? Mas a expressão A1 é menor. Então, tem um autômato que reconhece ela. Como é que eu vou fazer para o A1 estrela? Bom, como é que vai funcionar aqui? Como ele já tem um autômato que reconhece o A, e você sabe o seguinte, quando você pega essa palavra, todo pedaço dessa palavra tem que pertencer ao... Deixa eu pegar aqui... Tem que pertencer à linguagem, né? Então, AB pertence, o A pertence, certo? O A também pertence, o AB pertence. Então, se você jogar cada parte dessas palavras no autômato, ele vai aceitar. Aceito o AB, aceito o A, aceito o A e aceito o AB, né? Então, esse é o grande lance aqui da operação estrela. Se eu tenho um autômato que reconhece o meu A, então o que eu tenho que fazer? Se eu cheguei na aceitação, eu vou fornecer um mecanismo para ele voltar para o início, para que ele possa ler uma outra palavra daquela linguagem. Por isso que eu vou reutilizar o autômato, né? Além disso, eu vou ter que ter um estado inicial que aceita o vazio. Então, aceito o vazio, porque é o estrela, né? Aceito o vazio. Transito espontaneamente para esse estado inicial, que é o antigo estado inicial desse meu autômato, e a partir daqui, se eu chegar na aceitação, eu permito que ele volte para esse estado inicial. E aí ele pode ler uma outra palavra que também pertence a essa linguagem e chegue de novo à aceitação, tá? E assim sucessivamente, tá? Pessoal, falei de maneira bem abstrata e, assim, não dei o exemplo real, não é? Agora nós vamos pegar exemplos reais para ficar um pouco mais concreto, um pouco mais palpável, tá bom? Então vamos lá, eu tenho aqui AB união com A e essa operação estrela aqui. Como é que funciona? Aqui dentro eu tenho um parêntese, então eu faço primeiro o que está dentro do parêntese, não é? Dentro do parêntese eu tenho um OU e tenho um I. Tem uma concatenação e tem uma união. Precedência maior para concatenação. Então eu tenho que fazer a concatenação de A e B. Para fazer esse autômato aqui equivalente a essa expressão AB, eu tenho que fazer um autômato para o A e um autômato para o B. O autômato para o A, só o A. O autômato para o B, só o B. Como é que eu reconheço agora AB? Eu vou concatenar o A com esse B aqui. Então, esse aqui deixa de ser estado de aceitação, tem uma transição espontânea daqui para cá, e aí ele lê o B. Ó, estado inicial, A, transição em vazio, B. Então, ele só chega aqui se ele lê A seguido de B. AB. Justamente o que a expressão regular gera. Bom? Ou ele vai ler só o A, que é o que esse autômato aqui de cima vai fazer. Então, o que é que você quer? Agora você quer que ele reconheça ou o AB ou o A, tá? Inicialmente isso daqui. Então, ou ele vai vir para cá e ler o AB, ou ele vem aqui para cima e lê A. Aí eu vou criar um estado antes, transição em vazio para cima, transição em vazio para baixo. Porque ou ele vai vir pela aceitação para cá, ou ele vai conseguir a aceitação aqui por cima, tá? Então, olha só, estado inicial antes, transição em vazio para cima, para baixo. Aqui em cima ele aceita com AB, aqui embaixo ele aceita com A. Tá, mas a nossa expressão regular não é AB união A somente. É isso daqui, estrela. Muito bem. Como é que eu vou fazer a estrela, então? Um estado anterior a esse estado inicial de aceitação, porque ele permite o vazio, tá? E agora é o seguinte, uma vez que eu chegue na aceitação, eu permito que ele volte para o estado inicial. Não esse aqui, esse daqui, tá? Se eu chegar na aceitação, volta para o estado inicial. Para que isso? Para que ele leia, ele tenha a oportunidade agora de ler mais uma palavra que pertence a essa linguagem. Então, veja só. Essa palavra aqui não pertence a essa linguagem. Então, eu venho aqui e leio vazio, aceita. Posso transitar para cá e ler A, B. Chegando aqui, posso parar aceitando, ou se tiver mais coisas para ler, eu transito para cá. E aí, para eu chegar na aceitação de novo, eu tenho que ler necessariamente uma palavra que pertence à linguagem. Ou eu leio outro AB, ou eu leio A. E aí eu consigo chegar na aceitação de novo, né? Então eu leio AB, chego na aceitação. Transito para o início para dar a oportunidade de ler outra palavra que pertence à linguagem. Leio A, chego na aceitação de novo.
posso transitar de novo para o início para dar a oportunidade de ler uma outra palavra que pertence à linguagem. Leio a, de novo, chego na aceitação. Transito para o início para ler uma palavra, para dar a oportunidade de ler outra palavra que pertence à linguagem. Aí eu leio o AB aqui. Quando eu leio o AB, eu estou bem aqui, ó, transito para cá, leio A, transito para cá, B. Chego na aceitação. Então, essa palavra aqui, jogada nesse autômato, ele aceita, né? Então, veja só, nós temos um autômato que está reconhecendo exatamente a mesma linguagem gerada por essa expressão regular aqui. Tá bom? Bem, pessoal, aqui é um outro exemplo, tá? Que eu sugiro que vocês tentem fazer antes de assistir o comentário que eu vou fazer agora no final sobre esse exemplo, tá? Bom, aqui eu vou fazer agora só uma ideia geral como é que a gente fecha esse exemplo. Então, tente fazer primeiro, depois você vê esse meu comentário. Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma operação estrela no início e depois eu vou fazer ABA, tá? Então, primeiro, operação estrela. Bom, mas dentro da operação estrela tem um OU. Então, um autômato para o A, um autômato para o B. Autômato para o A, autômato para o B. E aquele estado inicial que liga o autômato de cima com o autômato de baixo. As duas opções, A ou B, tá? Só que é A ou B, estrela. Então, quando eu chego aqui, eu posso voltar para o início. Quando eu chego aqui, eu posso voltar para o início e ler mais um A ou mais um B. E eu posso fazer isso daqui quantas vezes eu quiser. Note que o estado inicial anterior não é mais de aceitação. Por quê? Porque vazio não pertence a essa linguagem. Ele tem que terminar com ABA. Certo? Preste atenção a esse detalhe. Como isso daqui é vazio, pode ser que eu não tenha nada aqui. Eu vá direto para ABA. Então, olha só. Do estado inicial, eu tenho uma transição que vai direto aqui para esse autômato de baixo que reconhece justamente o A, B, A. Tá? Então, eu posso ir direto para o ABA, ou eu posso ficar lendo As e Bs, As e Bs, As e Bs, As e Bs, até que daqui eu transito para cá. Os dois, transição espontânea para cá, para eu ler A, B, A. Tá bom? Gente, uma dúvida muito comum dos alunos nesse ponto é: mas, professor, por exemplo, eu não preciso dessa transição em vazio aqui. Eu podia fazer daqui para B direto, né? A, B, A. Eu preciso dessas transições em vazio? Bom, vamos lá. Para que o autômato reconheça a mesma linguagem que essa expressão regular, não precisa, tá? Mas o nosso ponto nesse ponto da ementa é o seguinte: explorar a sua habilidade, desenvolver a sua habilidade de conseguir gerar um autômato que seja equivalente a uma expressão regular. Eu não estou aqui explorando a sua habilidade de fazer um autômato sucinto, resumido, né? Não é isso que eu quero explorar nesse ponto da ementa. Eu quero explorar a habilidade de, dado uma expressão regular, você consegue gerar um autômato equivalente àquela expressão regular, tá? E o autômato, para ser equivalente à expressão regular, a gente vai precisar dessas transições em vazio que eu entendo, vocês e tudo mais, eu reconheço que muitas vezes elas são desnecessárias, tá? Mas, para a gente seguir direitinho as etapas de conversão, nós vamos adotar aqui o uso dessas Epsilon transições, mesmo quando elas parecem que não são, tão interessantes assim, podia ficar de fora, tá? A gente vai usar mesmo assim, tá? Porque, de novo, o foco aqui é converter expressão regular em autômato, nesse momento do curso, e não fazer autômatos sucintos, tá? Isso aí é outro momento do curso. Bom, galera? Bom, é isso. Na próxima aula a gente vai explorar a conversão de autômato para expressão. Aqui foi expressão para autômato e agora vai ser autômato para expressão. Até a próxima, pessoal!